Deus nos dê sabedoria nas nossas escolhas para que o Brasil possa voltar a ter esperança a partir de 2022. ES Brasil Entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. Olá, este episódio de ES Brasil Entrevista compõe a série especial Retrospectiva 2021. E nele vamos conversar com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Este é o 4º mandato de Vidigal na Prefeitura da Serra. Vamos analisar os indicativos de melhoria durante 2021 no município, sobre a ótica do chefe do Executivo e saber quais são os projetos para os próximos anos. Essa entrevista faz parte de uma série especial com diversas personalidades da política do Espírito Santo. E tem o apoio institucional de ArcelorMittal, Suzano, Findes, Sebrae e Fecomércio ES. ES Brasil Entrevista. Prefeito Sérgio Vidigal, muito obrigado por receber a gente para a gente fazer esse balanço do seu primeiro ano de gestão à frente da Prefeitura da Serra. Eu que agradeço, Marlon. Para mim é uma oportunidade muito grande, até para a gente ter um canal para poder prestar conta também de um ano difícil como foi o ano 2021. Certo. Falando de 2021, o que a gente pode destacar de avanço? O que o senhor vislumbra que foi notório para o cidadão serrano, que foi um avanço da Prefeitura da Serra? Olha, Marlon, quando eu me propus ser candidato a prefeito, agora neste novo mandato, eu tinha um compromisso não de ter um 4º mandato, mas de ter um novo modelo de mandato baseado até no novo momento que estava atravessando. Estávamos dentro de uma pandemia. A pandemia, ela desnudou muito as deficiências do setor público, principalmente em relação às ferramentas tecnológicas, a forma de se comunicar com a sociedade. E o home office, por exemplo, que muita gente resistia, a pandemia mostrou que ele funciona bem. Então, a gente pactou com a cidade de fazer um modelo de gestão onde transformasse a Serra numa cidade humana, numa cidade inteligente, numa cidade sustentável, uma cidade criativa. E dentro desse princípio, a gente definiu, pela ordem de prioridade, aquilo que a gente estaria fazendo no primeiro momento. Lógico que o primeiro desafio nosso é como enfrentar a pandemia. Porque, se você observar, 2020, os serviços públicos, a sua grande maioria, não funcionaram, somente por Covid. Em 2021, além de ampliar o quadro do Covid, você também teve que voltar a atender aquela demanda reprimida que estava anteriormente. Então, assim, para a gente, a saúde foi o grande desafio. Lógico, tivemos problemas, mas não foi por falta de profissional, por aumento da demanda. E você, devido à Lei Complementar 173, não poder nem melhorar salário e nem ampliar a contratação de profissionais. Então, isso acabou também nos limitando um pouco. Mas eu diria que da saúde a gente avançou colocando em pleno funcionamento todas as 39 unidades de saúde, as 3 UPAs funcionando, 2 profissionais, especialidades que a Serra tinha uma falta imensa, que era tanto ginecologista quanto pediatra na nossa rede de atenção primária. A gente conseguiu solucionar esse problema através de um modelo de contratação de uma empresa para comprar horas de médico para poder cumprir. Agora, o grande avanço nosso foi começar a incrementar algumas ações, algumas ferramentas tecnológicas. Hoje a Serra tem mais de 90 serviços que são oferecidos de forma online. A cidade hoje, se você quer fazer uma incorporação, em 72 horas você já tem seu licenciamento garantido. O Habite-se hoje sai numa rapidez muito maior. Se quiser abrir uma nova empresa, é muito mais rápido, reduzimos muita burocracia. Só para você ter uma ideia, a Serra até o mês de outubro, que eu não tenho ainda o número de dezembro, nós abrimos na cidade 12.400 novas empresas na cidade. Isso teve reflexo positivo. Qual foi? A Serra, dos 50 mil empregos gerados até outubro, 10 mil desses novos empregos foram gerados, dos 50 mil gerados no Espírito Santo, 10 mil foram gerados dentro do município da Serra. E outra ação que avançou muito foi em relação à segurança pública. Quando eu assumi, nós tínhamos um pouco mais de 95 guardas municipais, tinha um concurso de 2016 que era um total de 170 guardas municipais, chamamos todos os guardas restantes, ampliamos a nossa guarda municipal da Serra, implementamos a ROMU, que é uma guarda municipal especializada dentro do município, e já temos alguns números positivos. Por exemplo, na série histórica dos últimos 25 anos,
o menor índice de homicídio da Serra foi em 2021. Impressionante, né, prefeito? Em pensar que em 2008 a Serra era o município que tinha mais mortes violentas do Brasil e agora avança para ser, não está nem perto de ser a primeira do estado do Espírito Santo. E é bom lembrar que se a gente fizer pela proporcionalidade, a Serra já chegou a ter quase 80 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? E não foi muito longe, não. Eu já era prefeito nesse período, inclusive. E hoje nós estamos com menos de 25 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Se você for observar, então, o número de homicídios por 100 mil habitantes, a nossa queda foi muito mais abrupta ainda, muito maior. Então, assim, são números importantes. A gente também está licitando já, e já vai ter funcionamento em breve, o cerco integrado de segurança, porque ainda somos a cidade que tem o maior índice de furto e roubo de veículos da região metropolitana, até porque a Serra é uma cidade também de passagem. Aqui passa duas grandes vias, uma estadual, que é a S010, pelo litoral, e a BR-101, que corta 40 quilômetros da cidade. Isso também acaba impactando muito no aumento do número de furtos e roubo de veículos. Mas com o cerco integrado a gente vai reduzir muito isso. E nós estamos agora, uma coisa nova que eu não divulguei ainda, a Prefeitura da Serra agora, a Guarda Municipal da Serra está integrando a força-tarefa da Polícia Federal para podermos enfrentarmos o tráfico de droga e o tráfico de armas que ocorre no município. Porque a gente não tem condições de fazer isso sozinho. E precisamos da participação da Polícia Federal. Muito bom, prefeito. O senhor estava citando os avanços e falou do desafio, né, de passar por esse momento a mais agudo da pandemia. O senhor acredita que o seu olhar de médico, a sua experiência na área, agregou valor para o município para poder ter uma gestão, como o senhor mesmo falou, mais humanizada? Na verdade, essa visão que você está colocando, a minha motivação para entrar na vida pública foi exatamente a minha sensibilidade na área social. Para você ser um bom gestor, você pode cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Você pode cuidar da economia e pode cuidar da área social. Aliás, os países nórdicos, que são social-democratas, eles fazem isso muito bem. O sistema é capitalista, é verdade, né? Mas nós podemos ter uma economia liberal e a geração de riqueza dessa economia transformar isso na redução de desigualdade social. Porque para uma cidade, não adianta dizer que eu sou a maior economia do Espírito Santo se eu tenho o maior índice de população de classe D e E, se eu tenho o maior número da população no cadastro único. Isso é concentração de riqueza. Né? Então nós precisamos distribuir essa riqueza. Como é que se distribui essa riqueza? Dando dinheiro? Não. Investindo em políticas públicas, melhorando o acesso à saúde, melhorando a qualidade da educação, investindo em políticas de moradia, fazendo infraestrutura em bairros de alta vulnerabilidade social. E aí você começa, de fato, a reduzir essas desigualdades, investindo na cultura, porque as pessoas pensam que cultura é lazer, não. Cultura é instrumento de redução de desigualdade social. Né? Então, assim, esses investimentos são importantes. Então, esse olhar meu, com a minha experiência que eu já tive, e o novo olhar de uma gestão pública, né? Porque aquilo que eu apliquei em 97 não cabe mais hoje. Eu brinco muito, eu falo que em 97 a comunidade chegava aqui. Antigamente, o serviço de telefonia era estatal, era da Teleste. E aí a comunidade chegava aqui pedindo a mim se eu podia intervir para botar um orelhão lá no bairro dele. Onde é que está o orelhão hoje? Virou peça de museu. E olha que o tempo já é tão grande. As demandas são outras, as necessidades são outras, né? O mundo anda muito mais rápido, né? Então a informação tem que chegar muito mais rápida para a sociedade. Então, assim, nós estamos nos adaptando para nos conectarmos à população da cidade. Porque, por mais que o poder público está presente, mas ele não está conectado na vida do cidadão todo dia. Então, assim, é muito importante que a gente faça se conecte, e a Serra está se conectando à população da Serra. Tá certo. O senhor falou aí sobre economia, né? E segundo o IBGE, a Serra tem a maior economia do Espírito Santo, né? Passando, inclusive, pela primeira vez, a capital, Vitória. A que se deve essa conquista inédita? Olha bem, quem descreveu muito bem isso foi o Instituto João de Santos Neves. O Instituto João de Santos Neves, desde 2002, ele faz uma série histórica do PIB das cidades capixabas. E só para você ter uma ideia, em 2002, enquanto Vitória tinha 26% do produto interno bruto do Espírito Santo, a Serra tinha 16%. A Serra enxergou
que o nosso crescimento não se daria somente mais pelo parque industrial. E a cidade começou a trabalhar outras atividades econômicas, diversificou o setor de comércio e serviço. E a Serra começou a enxergar que a expansão no setor de serviço era um ganho que consolidava o município. E a Serra chega agora a 18 pontos, alguma coisa do PIB do Espírito Santo, e Vitória teve um fato negativo, que a gente não pode deixar. Isso não quer dizer que Inês está morta. Nós precisamos continuar avançando, porque o que aconteceu com Vitória? Em 2019, teve um problema do Brumadinho. Parece brincadeira, mas uma das maiores atividades econômicas de Vitória é a indústria do extrativismo. Olha, porque por Vitória exporta minério de ferro. Então, essa redução da exportação fez Vitória dar uma reduzida no produto interno bruto, né? Mas a gente já estava bem próximo de Vitória. Mas a tendência da Serra é consolidar como a cidade que tem o maior produto interno bruto. Ter maior produto interno bruto quer dizer que tem a maior receita. O que nós precisamos agora perseguir é que a gente possa também ter a maior receita do estado, até porque a nossa população é quase 200 mil habitantes a mais do que a população da capital. Falando de desenvolvimento, né? A Serra já foi considerado o grande polo industrial da Grande Vitória. Essa é uma vocação que se mantém? O senhor mesmo falou que agora aposta bastante no setor de serviço. A Serra se mantém com essa vocação para ser um polo industrial ou vai apostar em novos modais? A Serra ainda continua sendo, no estado, o maior polo industrial do Espírito Santo, né? Até porque nós temos plantas aqui como a ArcelorMittal, né? Temos aqui grandes empresas como Bianco-Grace, Fortileve, entre outras empresas de grande porte. Nós continuaremos ainda tendo uma participação importante. Mas a tendência natural, nessa concepção da Serra ser uma cidade não só boa de investir, mas também boa de viver, a tendência nossa no futuro não é ocupar esse espaço de ser a primeira como polo industrial. Até porque, com a implantação da Sudene e a área do Rio Doce para cima, se incluindo na área da Sudene, a tendência natural é que esses novos investimentos do setor industrial não é que migre, mas se implante naquelas regiões. Mas a Serra tem uma coisa interessante. Nós, no ano passado, implementamos os nossos polos tecnológicos de inovação. É uma indústria que agrega muito valor, que impacta ambientalmente muito pouco e que gera emprego de qualidade, empregos de bons salários. Então, assim, é uma área que a Serra ainda nós não participamos, isso ainda, uma participação muito grande na composição do PIB, mas será no curto prazo. Nós criamos uma área, criamos alguns incentivos, né, e vamos jogar muito peso nessa área da tecnologia, né, no fortalecimento das startups, que é fundamental, e o setor de serviço, que é um filão que ainda é adormecido da Serra. Acho que até adormecido do Espírito Santo, da forma geral, que é o setor de turismo. O que nós estamos trabalhando agora? Estamos trabalhando para fortalecer uma coisa que a gente tem que é muito rica, que é a cultura da Serra, nossas manifestações folclóricas, religiosas, né? Temos um circuito histórico-religioso fantástico, né? O nosso circuito histórico-religioso ele se conflita até com o circuito histórico-religioso do Brasil, né? Porque aqui passou o Padre da Anchieta, né? Estamos toda a história. Então a gente quer agora aproveitar, preparar uma infraestrutura para a gente poder fortalecer essa área, esse setor, que é um setor que ainda está adormecido e que não tem uma participação grande no produto interno bruto da cidade. Mencionando aí como a prefeitura está buscando, né, novas formas de criar oportunidades de emprego, de crescer também a sua receita, mas com esse ano, né, de pandemia, foi um desafio para quase todas as prefeituras, podemos dizer, do Brasil. Mas a Serra foi o município que teve o maior número de empregos. O que a prefeitura fez para que esse número se consolidasse? Assim, eu não vou ser vaidoso para trazer só para mim esses números, né? Lógico que o município tem participação, ele também tem um contexto nacional, né? O país teve uma certa retomada ainda, mesmo que ainda muito tímida, né? O governo do estado também tem a sua participação. Eu acho que o Fundo Soberano foi importante a implantação dele nesse novo momento, e o município, primeiro que a logística dele conta muito na implantação de novos investimentos. O município tem, ao longo do tempo, construído uma grande infraestrutura. E agora a gente faz o quê? A gente começa
a reduzir a burocracia na implantação de novos investimentos na cidade e fizemos uma ação importante que fazer da Serra uma cidade empreendedora. Somos a primeira cidade empreendedora oficializada junto com o Sebrae aqui no estado e a gente começou com essa nova visão do empreendedorismo na cidade, porque se você observar a geração de novos empregos, ele não está localizado somente na indústria da transformação, ele está localizado nos pequenos e micro negócios, né? Os pequenos e micro empreendedores. Então a gente também está com o olhar para esse setor, para esse segmento, que é um segmento que andou também meio esquecido, mas é um segmento emergente, né? Porque hoje o nosso jovem, mesmo a nossa legislação trabalhista e previdenciária tem sido muito duras, né? E penalizaram muito o trabalhador de menor salário, o nosso jovem também hoje ele quer ser um empreendedor, ele quer ser seu próprio patrão. Ele quer ter a oportunidade de dizer que hora que ele começa a trabalhar e que hora que ele para, né? Então nós estamos agora trabalhando para fortalecer esse segmento. Agora nós vamos revitalizar todas as praças. Na revitalização, a gente vai reduzir os equipamentos e vai aumentar espaços de contemplação. O cara botar food truck, né? Botar algumas atividades, para ter lá um espaço para atividade cultural. Dessa forma a gente vai poder, dentro da própria cidade, explorar uma atividade econômica que ainda é adormecida no município da Serra. Então, assim, esses fatores todos somados, eles trouxeram à cidade esse número de geração de novos empregos. E lembrando que a Serra trabalha com uma coisa importante, que é criar um índice de ambiência de negócio. O que é o índice de ambiência de negócio? É reduzir a violência. Cidade segura ou com sensação de segurança, não é só investimento que chega de geração de emprego, mas o morador vem morar aqui na cidade, de melhor poder aquisitivo, ele acaba ajudando a circular o recurso e gerar a economia da cidade, que ele vai no supermercado também, ele vai na farmácia, ele vai lá nos nossos restaurantes, fortalece essa atividade econômica na cidade. Então, assim, reduzir a violência, melhorar a infraestrutura, melhorar a mobilidade urbana. Nós estamos com um plano agora de investimento de mobilidade urbana para o mandato, que vai chegar em torno de 400 milhões de reais. Essa é justamente a nossa próxima pergunta, né? A Serra está numa localização geográfica estratégica, né? E então, em relação à mobilidade urbana, o que é que a prefeitura tem no horizonte aí para fazer para que possa se destacar ainda mais? Tem algumas intervenções que já estão ocorrendo, que não são nem do município. O contorno do Mestre Álvaro é uma obra do governo federal, mas ele tem um papel fundamental na mobilidade urbana da Serra. Por quê? Porque a principal via de escoamento da Serra é a BR-101. E ela atravessa 40 quilômetros dentro do perímetro urbano da cidade. Não é uma extensão pequena. O contorno do Mestre Álvaro vai fazer que a prefeitura, e isso está no nosso planejamento estratégico 2011, porque a obra do contorno ela está atrasada, a previsão nossa, quando planejamos ela em 2000, é que ela pudesse até 2010 estar realmente implementada, mas atrasou. Essa obra ela vai permitir que a BR-101 seja uma grande avenida da cidade. E a Serra tem uma coisa, você Marlo, que é serrano, você sabe que a Serra não tem cara de cidade. A impressão que passa, nós somos várias cidades, né? Hoje, qual é o nosso maior centro comercial? Laranjeiras, que era um bairro residencial. Um bairro residencial. Laranjeiras é o maior centro comercial da Serra, né? Então, assim, a BR se transformando numa grande avenida, ela será o nosso grande centro comercial da cidade. Então, isso vai nos ajudar na mobilidade urbana, na atratividade de novos investimentos, na consolidação de uma região como uma região comercial da cidade. E isso vai exigir que o município faça novas linhas alimentadoras a essa BR, que será uma nova avenida. Então, nós estamos com investimento de mobilidade urbana na ligação do primeiro trevo Serra-Jacaraí, é uma obra que vai custar em torno de 50 milhões de reais. A obra do mergulhão lá da Zé Rato, para quem vai pela Norte-Sul para Vitória, é uma obra importante de mobilidade urbana que a cidade vai estar fazendo. O binário de Jardim Limoeiro, porque hoje a Norte-Sul, o trecho entre São Geraldo até S010 é um sufoco. Então ele vai se transformar em mão única e vai ter e a Lorival Nunes, que é uma pista dentro de Jardim Limoeiro, vai ser a pista de mão e contramão, né? Isso vai facilitar a nossa mobilidade urbana.
Vamos fazer uma intervenção importante que o DENIT tentou fazer e não fez, que é ali na cidade de Pomar, que é aquele viaduto. Mas nosso viaduto não vai somente à cidade de Pomar, ele vai ligar Civite à BR-101. Isso vai permitir que melhore também a nossa mobilidade na cidade. Então, assim, são intervenções grandes, tem intervenções menores, né, de um bairro para o outro, que serão feitas também, algumas duplicações. A rotatória do Dório Silva, uma obra que já está em andamento, ela não a primeira etapa não conclui a obra, mas a primeira etapa ela já faz algumas intervenções na mobilidade urbana da cidade. Então, assim, são essas obras, elas vão facilitar muito a mobilidade urbana, vai aumentar muito a ambiência de negócio nosso. E o Jaime Lerner uma vez me disse o seguinte, Sérgio, a tendência do homem é viver igual a tartaruga, fazer tudo debaixo do casco. Nós estamos preparando a serra para que as pessoas possam aqui morar, trabalhar, ter lazer, né, seus filhos estudarem dentro da própria cidade. Mas para isso é preciso resolver o problema da mobilidade urbana. Verdade. O senhor mantém uma boa relação com o governo do estado? A gente está falando aí de diversas obras, né? De que forma isso se reverte em benefício para o município? O governo do estado, ele também tem tido um olhar muito importante, até porque, para ele, quanto mais a serra crescer, isso é importante para o governo, né? Porque se meu PIB aumenta, aumenta o dele também, né? E é a cidade mais populosa. É mais populosa. Então, assim, o governo, e assim, com todo respeito ao governador, porque ele tem tido esse olhar importante e tem feito algumas obras que o governador Renato Casagrande tem contemplado na cidade da Serra e que vai ser fundamentais também na nossa mobilidade urbana. O contorno de Jacaraípe, hoje o grande problema de Jacaraípe é que a Abdo Saad é uma rodovia estadual. Ela corta um balneário que tem 50 mil habitantes. Ainda pior lá em Praia Grande, quase. Exatamente. Então, o contorno, ele vai passar por fora de Jacaraípe, por fora de Nova Almeida, para chegar até Praia Grande. Então, é uma obra importante. A outra obra é a duplicação da rodovia das Paneleiras, que é tanto quem está chegando na Serra como quem está indo para a Vitória. É uma obra importante de mobilidade urbana para o município, porque não será somente a duplicação da avenida, terá ali um viaduto que ligará até a Norte-Sul. É uma obra importante. São obras que o governo está fazendo, são importantes para sair. A Abdo Saad, que é a revitalização que o governador está fazendo. Outra obra importante que o governo está fazendo são os investimentos na educação. O governo do estado está investindo em torno de 200 milhões de reais na educação no município da Serra. Isso é importante porque a minha responsabilidade é levar o aluno até o final do ensino fundamental. Então tem que ter um ensino médio de qualidade para que esse aluno possa dar sequência na sua qualificação. E lembrando que nós estamos numa cidade operária. Então a grande parte dos nossos jovens, ele não pode se dar o luxo de fazer um nível superior para entrar no mercado de trabalho. Ele já tem que ter no ensino médio uma qualificação profissional que lhe dê condições de entrar no mercado de trabalho. Senão não está continuando vivenciando o que está vivenciando hoje. O Brasil tem quase 12 milhões de brasileiros, jovens que nem trabalham e nem estudam. Nem estão qualificados, isso é verdade. O senhor já foi prefeito outras vezes, né? Essa é a sua 4ª passagem aqui na prefeitura. O que difere esse mandato dos outros? Eu só tinha uma motivação para mim de voltar a ser prefeito, para fazer diferente, né? Até porque não cabe mais o que fizemos no passado. Esse mandato, ele é um mandato que vai ser mais aperfeiçoado naquilo que foi implementado e foi positivo e vai ser alterado aquilo que já está em desuso, né? Por exemplo, em 2023 não teremos mais papel no município da Serra, né? Isso é um avanço para a cidade. A partir agora desse mês agora, nós teremos uma ferramenta que você vai poder solicitar todo o serviço, acompanhar todo o serviço da prefeitura através dessa ferramenta tecnológica. E você vai poder dar a sua opinião depois do serviço pronto. Se ele ficou bom, se ele não ficou, se o seu atendimento do posto de saúde foi um atendimento decente, se foi humanizado, se não foi, né? Se teve atraso em atender a sua demanda. Então, assim, é a primeira cidade do Espírito Santo que vai ter essa ferramenta. Vai ser o município da Serra. Então, assim, é um mandato que eu estou trabalhando para que ele seja todo diferente. Porque o que interessa a gente da política? Às vezes eu lembro quando era garoto, meu pai trabalhava de manhã, de tarde, de noite sem parar. E eu fui seguir o mesmo exemplo logo no início dele, porque eu achava que o maior patrimônio de deixar para os seus filhos era bens. Aí você trabalha para produzir os bens para deixar para os filhos.
Mas eu, depois de chegar a essa etapa da minha vida, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o maior patrimônio que você pode dar para os seus filhos é seu currículo. E eu quero deixar o currículo aqui de passagem na vida pública, na vida profissional. Não preciso falar que eu sou médico há mais de 40 anos, mas na vida pública eu quero deixar um currículo que possa não somente deixar a população da Serra orgulhosa, mas também deixar orgulhoso meus filhos, meus netos, daquilo que eu pude fazer pela minha cidade, porque eu não nasci na Serra, né? É uma cidade que eu escolhi para viver, para trabalhar, para construir minha família, né? Então, assim, eu agradeço a cidade por ter me dado uma oportunidade que eu nem sabia que eu tinha esse talento de gestor, nem eu imaginava isso. Eu achava que eu seria simplesmente um médico, né? Eu até brinquei, até escolhi uma especialidade mais simples, né? Psiquiatria, porque a grande maioria da população é normal, então normalmente, né, a gente tem poucos pacientes, né? Então, assim, o que eu quero deixar é uma história fincada da cidade. Então, esse 4º mandato é uma consolidação de uma história na gestão pública da Serra. Eu preciso, inclusive, terminar o mandato escrevendo um livro. Bacana. O senhor falou sobre nascer na Serra, né? E aí a gente lembra da maternidade, né? O que o senhor tem para nos dizer sobre como a maternidade que está sendo inaugurada e que já foi usada, né, pelo governo do estado? O que o senhor tem para nos dizer e para dizer para o munícipe da Serra sobre essa maternidade? Parabéns. Às vezes, como tem às vezes muitas entregas, a gente até esquece de falar, mas o ponto que você tocou ele é fundamental porque isso toca diretamente no meu coração, né? Quando eu vim ser médico da Serra, e até quando comecei o prefeito, nós não tínhamos maternidade para atender a população da Serra. Eu até como médico pronto-socorrista lá em Carapina, fizemos até alguns partos lá, mas aquele que já chegava nascendo, né? Mas a grande maioria da população da Serra nasceu em Vitória, né? Mesmo que morasse na Serra, dizendo, sou serrano, mas nasceram em Vitória, né? Ou nascia na Promato, na Santa Casa, no Hospital das Clínicas, né? E isso muda agora. E o que nós pensamos de 2010? Nós já tínhamos uma maternidade na cidade, mas pensamos em criar uma grande estrutura materno-infantil para a Serra. A Serra, na época, tinha 410 mil habitantes. Pra você ter uma ideia, e cada década a Serra aumenta no mínimo de 100 mil habitantes. Então, a cidade precisava de ter essa estrutura, né? Porque mesmo com a nossa maternidade, que faz hoje tendo 160 partos, a demanda da Serra é muito maior. A nossa demanda é em média de 500 a 600 partos mês. Essas outras gestantes, elas estão tendo seus filhos fora da Serra. Ou lá para o Mato, Santa Casa, Hospital das Clínicas, lá mesmo em Cariacica, lá no hospital São João Batista, a maternidade São João Batista. Então, assim, nós fizemos uma concepção do materno infantil. Um hospital que atendesse as nossas gestantes, tanto de gravidez de risco baixo quanto de alto risco, e também atendesse a pediatria, porque nós temos um problema muito sério também, porque só temos um hospital de referência aqui mais próximo, temos o segundo agora que é o IMABA, que é o hospital infantil, né? E aí a nossa demanda é muito grande, porque a Serra é uma cidade de jovens, né? E aí planejamos o hospital, fizemos o projeto, fizemos a captação de recursos, licitamos em 2012, a prefeitura entregou em 2020 e na entrega a prefeitura achou por bem fazer a cessão para o governo do estado fazer a gestão, né? Nada contra esse processo, eu não quero entrar no mérito, mas o que eu enxerguei? O estado ia fazer a gestão somente com gravidez de risco alto. A minha maternidade de Carapina continuaria lá, no mesmo lugarzinho que ela está. As gestantes que precisassem de risco habitual continuariam indo para outro município. E a maternidade de risco alto, ela era um hospital estadual. Quer dizer, o meu paciente da Serra tinha que estar na mesma central de vagas para conseguir uma vaga de que outro paciente de outro município. Competindo com um grupo muito maior. Muito maior. Então o governador entendeu, né? Eu falei, governador, nós precisamos trabalhar que a cidade passe a ter uma gestão plena na área da saúde. Não somente com a maternidade, mas inclusive a gente avançar mais na frente um pouquinho com cirurgias eletivas, com especialidades médicas, porque eu tenho uma porta de entrada imensa, né? São 39 unidades que a cidade tem. Mas o cara entra na unidade, precisa de especialista. Isso aqui não é comigo, não. Isso aqui também não é comigo, não. O paciente não entende muito bem isso. Ele quer chegar num lugar onde dê sequência ao atendimento dele.
Então a visão nossa é que neste mandato a gente possa municipalizar a gestão plena. E nada mais do que começar com materno infantil. E aí conversei com o governador, ele entendeu, nós iremos oferecer 172 leitos no hospital materno infantil, 60 leitos para gravidez de risco habitual, 40 leitos para gravidez de risco alto. Como tem 40 leitos para risco alto, tem que ter 40 UTI infantil, 10 leitos de UTI adulto para gestantes, 20 leitos de UTI intermediária, e temos uma novidade. Nós teremos cirurgias pediátricas e cirurgias ginecológicas, né? Nós teremos 20 leitos para cirurgia ginecológica, 10 leitos para cirurgias pediátricas. É bom lembrar que uma gestante, uma mulher hoje que tem um mioma, tem um cisto de ovário, ela não consegue operar com facilidade. É uma dificuldade grande. Uma criança com uma cirurgia simples, adenoide é cirurgia simples, né? Fazer uma amígdala, cirurgia simples, fazer uma hérnia, também não consegue. E a gente vai ter 10 leitos para cirurgias pediátricas. E temos um serviço novo que vai ser referência no Espírito Santo, porque a Serra tem uma coisa nela que ela gosta de ser referência em muita coisa. Quando nós implementamos o SAMU, o primeiro 92 não foi do governo federal, foi da Serra em 2002. Né? O 92 era nosso esse número. Depois que o governo de 2003 assumiu, que implantou o SAMU a nível nacional. Aí nós ficamos com o número 0800 e o 92 cederam o 92. Foram para ele, né? Ele também ele não pode brigar para cima, né? É verdade. Ele tem que respeitar a hierarquia, né? Então, assim, a gente vai implantar agora um centro de referência para atender mulheres vítimas de violência dentro do hospital materno-infantil. E quando fala vítima de violência, é todo tipo de violência. Violência física, violência sexual, violência psicológica, né? Esse centro de referência vai ter uma equipe multidisciplinar, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não é só fazer aquele atendimento local, é para fazer o acompanhamento dessa paciente. Eu tenho comentado que talvez poucas pessoas saibam, a violência sexual contra a mulher, ela acontece, na sua grande maioria, contra meninas com menos de 14 anos de idade. Fato muito triste. É triste. Imagine como é que fica isso na cabeça dessa criança pro resto da vida, um fato como esse. E o grande problema é que normalmente quem comete esse delito, ele está acima de qualquer suspeito, né? Então esse serviço também começa a funcionar junto com o materno infantil, e a previsão nossa é que a gente possa estar em funcionamento na última semana de janeiro ou na primeira semana de fevereiro. Tá certo. Então, para a gente encerrar, prefeito Sérgio Vidigal, o que os moradores da Serra podem esperar para 2022 e para os próximos anos? E também eu quero emendar com uma outra pergunta. O senhor já pensa em reeleição? Não, olha bem, vou começar a responder sua última pergunta primeiro. Na campanha eu não toquei no assunto, porque tudo quanto é político fala que ele não é candidato à reeleição, nós temos exemplos aí, até a nível nacional, e daqui a pouco o cara começa a trabalhar por uma reeleição, né? A minha vinda não foi com esse compromisso, foi o compromisso de ajudar a cidade a dar um salto para o futuro. Isso não quer dizer que eu não estarei no projeto ajudando a construir com a cidade um nome que possa dar sequência aos avanços que a cidade conquistaria nesse período, né? Porque a gente não pode perder isso, né? Mas, assim, eu não voltei pensando em ser candidato à reeleição. Eu voltei para poder concluir um trabalho que Deus permitiu que eu iniciasse lá atrás, em 97, na cidade, né? Achei que eu poderia dar uma contribuição à cidade, a cidade me deu a oportunidade, sou grato a ela e vou trabalhar para que isso possa ocorrer. Então, eu não trabalho com esse viés, até porque quando você trabalha com esse viés, você começa a agregar muito adversário, você começa a fazer política para resultado de curto prazo, né? E na educação, por exemplo, educação não tem como trabalhar a educação para ter resultado com 2 anos. Tem que fazer um ciclo inteiro. Um ciclo inteiro, né? Às vezes o investimento que você faz agora, o resultado vai colher lá na frente, né? Isso se der sequência a esse modelo de ação. Então, eu não trabalho com essa possibilidade.
Em relação ao que a Serra pode esperar, assim, eu não sou um cara com mestrado, doutorado em gestão. Eu sou alguém que tem experiência, que tem um bom senso, que tem sensibilidade social e que quero, com a minha capacidade de montar equipe, que a gente possa ter uma equipe em condições de oferecer serviço de qualidade à população. Ela pode esperar o meu empenho, a minha dedicação, o meu modelo de gestão democrática, de ouvir as pessoas, de ouvir as comunidades, de discutir o orçamento da cidade com a população. Isso ela pode esperar de mim, né? Esse olhar para as políticas sociais, ela pode esperar isso de mim, né? O que nós precisamos neste momento, e aí tem algumas ações que não adianta esperar somente do prefeito. Nós precisamos ter essa expectativa da política de uma forma geral. Eu tenho dito que o ano de 2021 foi o ano da gratidão, né? Não é a gratidão aos políticos, gratidão a Deus, né? Porque foi 619 mil pessoas que foram a óbito e nós estamos aqui. Então temos que ser grato a Ele pelas nossas vidas, né? Nos poupou. E eu falo que 2022 é o ano da esperança. Por que é o ano da esperança? Porque tem uns números que a gente não está prestando atenção nele, mas tem que prestar. O Brasil, até 2012, tinha um pouco mais de 1 milhão de brasileiros que migraram para outros países. Nós chegamos em 2022 com 5 milhões de brasileiros. O maior êxodo da história do Brasil. E qual é a diferença dessa migração agora? A migração anterior, o cara falou assim, eu vou lá um pouquinho, ganho um dinheirinho e volto para cá. Agora inverteu. Agora ele quer ir levar a família dele e não pensa em voltar. Então o que significa isso? Eu falei que só tem 4 fatores que nos levam a tomar uma decisão como essa. Primeiro é perseguição religiosa, né? A história mostra da perseguição religiosa, as pessoas tinham que migrar mesmo. Segundo é perseguição política. A terceira é guerra, né? Haja vista aí a guerra mundial, né? Outras guerras tiveram aí que tiveram uma migração grande de população. E a outra é problemas econômicos, financeiros, né? É você não ter perspectiva, ficar desesperançado. Então, assim, o que eu sonho para a população brasileira, lógico que eu não consigo resolver sozinho, nem como prefeito eu consigo devolver isso à minha cidade, a esperança dessa ação de governo estadual, de governo federal principalmente, uma política econômica mais segura para a população, uma política de geração de emprego, de oportunidade, que Deus nos dê sabedoria nas nossas escolhas para que o Brasil possa voltar a ter esperança a partir de 2022. Tá certo. Muito obrigado, prefeito Sérgio Vidigal, por fazer esse balanço da sua gestão. A gente deseja a você muito sucesso nos próximos anos. Muito obrigado, Marlon. Nesse episódio da série S Brasil Entrevista Especial Retrospectiva 2021, conversamos com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Esse produto é um conteúdo da Next Editorial. Nesta mesma plataforma você pode ouvir outras entrevistas da série S Brasil Retrospectiva 2021. Acesse também o nosso portal esbrasil.com.br. Esta série tem um apoio institucional de ArcelorMittal, Suzano, Findes, Sebrae e Fecomércio ES. Até o próximo conteúdo. ES Brasil Entrevista. Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br. O Espírito Santo em Revista.